21 dias de jejum e oração. Leitura bíblica de Esther, capítulo 9 e capítulo 10. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para dar cabo naqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsedata, a Adelfo e a Aspata, a Porata, a Adália e a Didata, a Farmasta, a Arizai, a Ariadai e a Vaisatá, que eram os 10 filhos de Amã, filhos de Amadeta, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Susã. Disse o rei à rainha Esther na cidade de Susã: mataram e destruíram os judeus e 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará o que é te desejas ainda, e se cumprirá. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susã, que também façam amanhã, segundo o edito, que hoje, e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei: assim se fizeste, publicou-se o edito em Susã, e penduraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia de 14 do mês Adar, e mataram em Susã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se acharam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. Mataram a 65.000 dos que os odiavam, porém os despojos não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e os fizeram dia de banquetes de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram mesmo no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas habitavam as aldeias abertas e fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes e dia de festas, e de mandarem porções de banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos que perto, aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e
de luto em dia de festa, para que os fizesse dias de banquetes e de alegria, e que mandarem porções de banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai se prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Acagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado opor, isto é, sortes para os assolar e a destruir. Mas, tendo Ester ido perante ao rei, ordenou que, por caças que seu mal entendido intento que assentara contra os judeus recaíssem contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso aqueles dias chamam Purim do nome de Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que eles haviam sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas de todos os judeus aos 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandato de Ester estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos de seu poder e do seu valor, ao seu relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história de reis da Média e de Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de todo o povo na sua raça. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Esteja abençoando a minha vida que falo contigo, abençoando a família de cada um, Senhor. Esteja sarando, Senhor, nossa terra, Senhor, abençoando a nossa nação. Todas as pessoas que estão com essa doença, Senhor, que elas possam ser curadas, Senhor. Esteja nos livrando dessa doença que está assolando nossa nação, Senhor. Abençoando a vida de cada um, Senhor. Que tudo possa voltar ao normal, Senhor. Muito obrigada por ter morrido na cruz do Calvário, Senhor, para perdoar os nossos pecados, Senhor. Obrigado por tudo. Esteja abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.